Bem-vindos a mais um Desvendando o Código. Hoje a gente vai fundo numa área que está bombando, né? Engenharia de prompt. Já parou para pensar como fazer o Chat GPT e outras IAs darem aquelas respostas perfeitas? É uma habilidade que, olha, tá valendo ouro por aí. Tem empresa pagando salário alto mesmo. E o legal é que, não precisa ser um expert em programação para começar. Vamos desvendar isso aí. Exato. No fundo, a engenharia de prompt é a arte, né, de criar e principalmente refinar as instruções que a gente dá para a inteligência artificial. Certo. O objetivo é otimizar essa conversa, sabe, entre nós humanos e as máquinas, para conseguir o melhor resultado possível. Ok, então. O que exatamente faz um engenheiro de prompt? Porque não é só jogar uma pergunta lá, certo? Deve ter mais coisa. Ah, de jeito nenhum. É bem mais que isso. Envolve escrever, claro, mas também refinar, otimizar esses prompts de uma forma mais... Estruturada. Estruturada, isso. E não para por aí. Tem que monitorar se eles continuam funcionando bem, porque a IA evolui, né? Verdade. E até manter umas bibliotecas organizadas desses prompts que deram certo. É um trabalho contínuo. Entendi. Mas por que isso é tão útil assim? Às vezes parece que a IA, ela deveria entender de primeiro o que a gente quer, não? Pois é, aí que a coisa fica interessante. O jeito de perguntar muda tudo. Pensa num estudante de inglês, por exemplo. Ele pode só pedir, corrija o parágrafo. Sim, o básico. A IA vai lá, corrige. Mas a interação meio que morre ali, né? Agora, com um prompt bem pensado, a coisa muda. Você pode pedir para a IA agir como um professor particular, tipo... Olha, responda em inglês, tá? Limite a 100 palavras, corrige meus erros de gramática e digitação e sempre me faça uma pergunta no final pra gente continuar praticando. Nossa, que diferença. Total. A experiência de aprendizado fica muito mais rica, mais interativa. Faz todo sentido. E você mencionou antes que entender um pouco de linguagem, de linguística mesmo, ajuda nisso. Como assim? Ajuda sim, bastante, ter uma noção de como a linguagem funciona. Semântica, que é o significado, sintaxe, a estrutura da frase, pragmática, que é o uso no contexto, tudo isso ajuda a formular prompts mais eficazes. Entendi. Usar uma gramática mais certinha, uma estrutura mais padrão, geralmente leva a respostas melhores da IA. Afinal, ela foi treinada com base nesses padrões, né? Textos bem escritos, artigos... Falando em treinamento, como é que esses modelos de linguagem grandes tipo o GPT funcionam? Dá para fazer uma viagem rápida no tempo para a gente entender? Claro, rapidinho. Pensa neles como programas gigantes que aprendem padrões, relações, em quantidades absurdas de texto. Livros, artigos, a internet inteira praticamente. Muita coisa. Muita mesmo. Desde os primórdios, tipo o Eliva lá nos anos 60, que era bem simples, simulava um terapeuta. Lembro desse. Até os monstros de hoje, como o GPT-3, GPT-4, com bilhões, trilhões de parâmetros. A evolução foi, assim, exponencial. Eles aprendem basicamente a prever qual a próxima palavra numa sequência. E com isso conseguem gerar texto, responder pergunta, traduzir, um monte de coisa. Incrível. E para tirar o máximo proveito disso tudo, a gente precisa ter a mentalidade certa na hora de criar os prompts. Como pensar sobre isso? Olha, uma boa analogia é pensar em como a gente otimiza uma busca no Google. Com o tempo, a gente aprende a ser mais específico para achar o que quer mais rápido, né? Sim, total. O mesmo vale para os prompts. Algumas boas práticas que sempre funcionam são, primeiro, instruções claras e detalhadas. Em vez de só quando são as eleições, pergunta quando são as próximas eleições presidenciais na Polônia. Bem específico, evita ambiguidade. Certo. Segundo, adotar uma persona. Pedir para a IA responder como se fosse um personagem específico, tipo, escreve um poema para a formatura da minha irmã como se você fosse a poeta Rupi Kaur. O resultado fica super personalizado. Legal essa ideia da persona. E terceiro, especificar o formato, que é um resumo, uma lista, uma explicação mais longa, que é limite de palavras. Tem que dizer, por exemplo, resume este ensaio aqui em bullet points com no máximo 10 palavras por ponto. Isso direciona muito. Ótimas dicas. E existem técnicas um pouco mais avançadas que isso, só para dar um gostinho. Existem sim. Rapidamente tem o que chamam de prompts zero shot, que é quando a IA responde só com o que ela já sabe, sem exemplos. Ok. E tem os few shot,
que é quando a gente dá uns exemplos ali mesmo, no próprio prompt, para dar uma guiada na IA. Ah, entendi. E outra coisa importante, ficar esperto com as alucinações da IA. Às vezes, quando ela não sabe a resposta ou interpreta mal os dados, ela pode inventar informação, sabe? Coisa que não faz sentido ou tá errada mesmo. Tem que ter sempre um olhar crítico no que ela entrega. Um olhar crítico, claro. Uau, então, engenharia de prompt vai muito, muito além de só bater um papo com a IA, né? Exato. É sobre direcionar essa conversa de um jeito estratégico para destravar todo o potencial dela. Exatamente, é saber perguntar. E aí fica a reflexão, né? Como essa habilidade de conversar bem com as máquinas pode, sei lá, transformar a nossa forma de aprender, de criar, de resolver problemas daqui para frente. Excelente ponto para a gente pensar. Queremos agradecer demais a nossa audiência pela companhia nesta exploração super interessante e um agradecimento especialíssimo ao ouvinte Jean Castro, gênio da IA, que inspirou essa nossa conversa de hoje. Isso aí, valeu, Jean, e obrigada a todos que ouviram. Até a próxima no Desvendando Código.